Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast Ideias Livres. O podcast hoje está recebendo um convidado muito especial, o Thiago Mitrocha, nos dando a honra que ao vivo vai estar falando sobre a sua trajetória política, sobre o Partido Novo. O Thiago que teve uma grande experiência, que foi ex-deputado federal, participou das últimas eleições também como vice-presidente, ao lado do Felipe Dávila. Então ele está aqui, ele vai tirar todas as suas dúvidas, vai responder perguntas. Eu quero agradecer a nossa audiência, eu estou vendo aqui que tem gente do Brasil todo nos acompanhando, e o Thiago está aqui. Thiago, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo a Belém do Pará e principalmente ao nosso podcast Ideias Livres. Que isso, um prazer, Raquel, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, não só participando aqui do Ideias Livres ao vivo, mas também por estar a primeira vez aqui em Belém, primeira vez aqui no Pará, acompanhando o trabalho do Partido Novo na cidade, no estado, nessa preparação para as eleições do ano que vem, que eu tenho certeza que tem tudo aí para dar certo, a gente eleger nossos primeiros mandatários aqui no estado. Sim, e eu quero iniciar com uma pergunta clássica, né, que todo mundo sempre tem essa curiosidade. Você foi um deputado muito ativo, que defendeu várias pautas, frentes parlamentares, e a minha pergunta inicial é: o que te motivou a entrar na política? Qual foi o start que o Thiago teve que motivou a estar entrando? Olha, que a gente tem no Novo um slogan do saia da indignação e parta para a ação, né? E ele diz muito a respeito da minha motivação, de muitos, né, de nós, que foi justamente essa indignação com a forma como a política era e ainda é conduzida no país, né? Eu nunca tinha me envolvido com política até decidir me candidatar às eleições de 2018, mas era um cidadão que acompanhava o noticiário, via, né, lia as notícias, um pouco como que estavam indo as coisas, né, mas teve uma situação muito marcante, né, que foi o impeachment da Dilma em 2016. A gente vinha daquela insatisfação da população desde as manifestações de junho de 2013, a população, né, acordou depois de um tempo adormecida para olhar para o que os políticos estavam fazendo com o nosso país. E aquilo, de certa forma, culminou no impeachment da Dilma em 2016, e eu, como o Brasil inteiro, parei para assistir aquela votação, e aí eu olhei para os deputados nossos e falei: nossa, essa turma que nos representa, né, são essas pessoas que tomam as principais decisões do país, porque, querendo ou não, muitas daquelas manifestações eram até caricatas, né, e aquilo me chocou de certa forma. Primeiro que eu não conhecia a imensa maioria de quem eram aquelas pessoas, e depois que muitas delas não pareciam ser as mais bem preparadas ou até bem intencionadas mesmo, né, para estarem tomando decisões em nosso nome, né? E isso acho que fez acender em mim uma ideia, né, de que, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E aí eu via que esse alguém, por que não eu ser uma dessas pessoas que resolveu fazer alguma coisa, né? Então ali de 2017, principalmente, eu via muitas pessoas ao meu redor que estavam se mobilizando de alguma forma para criar organizações, para poder fazer com que a gente conseguisse em 2018 dar um destino diferente para a política no país. E acabei sendo contaminado aí por esse sentimento de renovação, e mais do que pelo sentimento, né, pelas mobilizações em torno das eleições de 2018, e resolvi que eu poderia ser uma dessas pessoas que iam partir para ação de fato, fazer algo a respeito, no meu caso, me candidatando a deputado federal. Sim, e uma das perguntas é: por que o Novo? A gente sabe que temos muitos partidos no Brasil, né? A maioria são de esquerda, é muito difícil você ter um partido puramente de direita. E por que o Novo? Por que você escolheu o Partido Novo? Eu acho que o primeiro ponto que chamou a atenção para mim, na verdade, era muito da filosofia, das práticas, né, do partido, né? A gente vivia e vive ainda um sistema político, infelizmente, bastante corrompido, né? A gente vê inúmeras legendas à esquerda, à direita, com casos de corrupção, né, com pessoas com objetivos, né, altamente pessoais, personalistas, para estarem na política, que estão lá simplesmente para se perpetuar e continuar fazendo daquilo um balcão de negócios. E a ideia do Novo é justamente quebrar, né,
sana aí do Brasil há tantas décadas, de que partidos políticos são balcões de negócio, que cargos de deputado, de vereador, de prefeito são ali para se fazer trocas negociatas. Então, essa ideia de fato mudar a lógica da política e ter uma certa blindagem ética, né? Porque imagina, eu estava em um estado, em Minas Gerais, em que você tinha aquelas grandes coligações, partidos de tudo quanto bandeira junto, e em todos eles eu via figuras ali que eu queria tirar elas da política. Então não fazia o menor sentido eu me aliar a um partido, me aliar a uma coligação onde, caso eu não fosse eleito, os meus votos, o esforço que eu ia fazer naquele ano iriam para uma pessoa que ia fazer o oposto, né, do que eu faria, seja em termos ideológicos ou em termos éticos, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa segurança que o partido me dava de que eu estaria me juntando a pessoas que comungavam desses valores de ética na política, de transformação do ambiente político. E à medida que eu fui estudando mais sobre o partido, fui vendo também que as ideias que o Novo defendia para a política brasileira eram ideias muito diferentes das práticas que a gente vê por aí, que eu era muito aderente a essas ideias. Então, essa junção de me unir a um grupo de pessoas corretas, éticas, que não iam fazer com que eu me misturasse ali com pessoas do perfil dos quais eu achava que não deveriam mais participar da política, e também as ideias que o Novo defendia me deram a segurança necessária. Essa decisão de você entrar na política, dar cara a tapa, colocar seu nome à disposição da população, não é uma decisão simples. Envolve toda uma questão de exposição, de você estar ali na vitrine o tempo todo e tudo. E se você se coloca na vitrine, né, com pessoas que você tem vergonha de estar ao lado delas, é muito perigoso, né? Ou colocando em risco a sua imagem, sua reputação, o seu nome, também é muito perigoso. Então, acho que essa junção dessa blindagem ética que o Novo te dá, de você não estar entrando num grupo do qual você vai... talvez você tenha discordâncias de pontos de vista, mas você não vai ter discordâncias morais, né, o que é muito importante. E do outro lado, né, as ideias que o partido defendia, que me parecem muito aderentes ao que o Brasil precisa, foram decisivos aí para minha tomada de decisão de entrar na política e de entrar em um partido no qual eu me sentisse plenamente confortável de fazer parte daquele grupo. Sim. Você esteve à frente de algumas pautas, né? O marco de saneamento, do trabalho. Então, dentro dessas frentes, o que você acha hoje da questão do saneamento básico, né? O marco de saneamento básico. O Brasil vai conseguir chegar realmente a bater essa meta? Quais são os entraves? O que dificulta esse desenvolvimento? Olha, chegando lá na Câmara, né, nós elegemos uma bancada de 8 deputados federais do Novo naquele ano, né, pessoas excelentes, né, todas com esse mesmo propósito, com esse mesmo ideário, essa barra ética muito elevada. E o que a gente viu é que a gente comungava de muitas ideias parecidas, né, como é natural de um partido que tem ideias muito claras e acaba atraindo pessoas que comungam dessas ideias. E a gente viu, se todos nós atuássemos as mesmas pautas, a gente ia ficar que nem criança jogando futebol, que a bola vai para um lado, vai os dois times para o lado, a bola vai para o outro, vai os dois times, inclusive os dois goleiros, todos os atacantes, todos os zagueiros, e aquela confusão, né, que a última coisa que você faz é marcar gol. Então a gente resolveu se dividir, né, por temáticas, e eu nunca tinha tido atuação nem só na política, mas nem mesmo na esfera pública, mas eu tinha uma atuação com gestão. Eu dirigia uma fundação educacional, né, antes de decidir entrar na política, então eu tinha alguma proximidade com a educação, não com a educação pública propriamente dita, tinha uma proximidade com o tema de gestão, não necessariamente gestão pública, né, e acabei ficando responsável dentro da bancada do Novo, então, né, tanto pela temática de educação, quanto de gestão pública, quanto de liberdades individuais, que é um outro tema, né, que eu defendo bastante. Então, chegando lá, a gente foi então se aproximando das comissões que discutiam esses temas, né? E a questão do saneamento é uma questão que você tem muitas óticas. Você tem uma ótica que é de saúde, né, porque a falta de saneamento básico causa inúmeros problemas na saúde das pessoas.
você tem uma questão relacionada à infraestrutura, que para resolver o problema do saneamento no Brasil, basicamente você precisa de investimentos massivos em infraestrutura, né, em estações de tratamento de esgoto, de coleta, né, de tratamento de água, distribuição de água para as residências, domicílios, no país todo. E você tem também uma questão de gestão do Estado, né? E essa questão de gestão do Estado e papel do Estado na resolução do problema do saneamento foi o que me fez entrar nessa pauta e me mostrou um mundo que eu não conhecia. Eu venho de uma cidade, Belo Horizonte, que não é que o problema do saneamento está resolvido, mas eu pessoalmente nunca tinha tido a dimensão, né, do quanto que no Brasil falta não só coleta e tratamento de esgoto, mas falta água tratada em casa. A gente tem inúmeras escolas, inúmeras residências no país que você não tem água tratada, algo tão simples, né, como aqui a gente tem essa água hoje, milhares e milhares, milhões, talvez até de brasileiros, não tem em suas casas, né, ou não tem na sua escola, não tem no local de trabalho. E basicamente porque falta investimento em infraestrutura para permitir com que a gente tenha ali o tratamento, né, e a entrega da água nas residências, depois a parte também de coleta do esgoto e tratamento do esgoto, que também um quarto ponto que eu falei, além de saúde, de infraestrutura, de gestão pública, tem a questão de meio ambiente também, né, porque a gente tem hoje inúmeros dejetos sendo jogados no Brasil, por falta de esgoto tratado, que polui o meio ambiente, que causa doenças, e fica esse ciclo vicioso no país, né? E basicamente falta dinheiro, né, para infraestrutura, para investir na construção dessa infraestrutura necessária para levar água tratada, coletar e tratar o esgoto, né, no Brasil inteiro, porque o modelo adotado de gestão desse serviço público é um modelo falido, que é o modelo através das empresas estatais de saneamento. Que, como as empresas estatais, em geral, são utilizadas como cabide de emprego, como foco de corrupção, né, com uma gestão precária, né, então você faz com que falte recurso disponível para você investir nas obras de saneamento, porque os estados no Brasil estão, em geral, também quebrados. O saneamento é um serviço que ele é municipal, mas que você tem a larga maioria dos estados brasileiros, empresas estatais e estaduais que tomam conta do serviço do saneamento. E as empresas estão quebradas, né, mal geridas, servem só de cabide de emprego e não tem dinheiro para colocar na infraestrutura necessária para resolver o problema do saneamento no Brasil. Então, o que a gente fez no marco do saneamento foi aprovar um modelo que facilita o investimento privado no saneamento, porque, obviamente, como tudo no país, você tem um monte de barreira para o setor privado poder investir. O setor privado ele tem recurso, ele tem capacidade de gestão, ele tem interesse em manter um serviço de alta qualidade, porque ele vai ser, obviamente, remunerado quando ele oferece um serviço de alta qualidade, e não tem, né, esse toma lá da cá da política brasileira, em que você vai colocar um diretor, um assessor na empresa de saneamento, porque ele é filiado a algum partido político, ao invés de ser alguém ali responsável, né, tecnicamente qualificado para poder melhorar a qualidade do serviço para a população. Então a gente conseguiu aprovar esse marco na última legislatura, né? Já tivemos em Alagoas, em outros estados do Brasil, os primeiros leilões, no Rio de Janeiro também, leilões bilionários de prestação de serviço de saneamento. A gente vê lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que todo mundo conhece, um marco, né, postal do Rio de Janeiro, que voltou esse ano a ter vida dentro da lagoa, né? Um biólogo, um mergulhador, teve lá recentemente, nos últimos meses, e constatou que voltou a ter peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas, que não tinha há anos e anos, porque quando era a empresa estatal gerindo, né, o tratamento de esgoto no rio, né, se jogava ali inúmeros dejetos, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que fez com que todos os peixes ali morressem. Agora a Lagoa Rodrigo de Freitas volta a ter vida, né, além de melhorar, obviamente, a qualidade da água que é entregue à população, melhora ainda, né, a coleta e tratamento de esgoto. Então a gente já teve alguns avanços em alguns estados do Brasil relacionados a isso, mas infelizmente, né, o atual governo vem buscando retroceder em relação a esse marco,
por não se importar com a população e por querer que as empresas estatais continuem nas mãos dos políticos para beneficiarem eles próprios. Acho que não tem outra explicação, porque se fosse para defender a vida da população, a saúde da população, o modelo adotado seria o modelo que mais mostrou que consegue prestar o serviço com qualidade. E o que o Marco fez não é nem impedir as estatais de existirem ou de continuarem atuando. O que o Marco fez foi abrir o mercado. Então, que as estatais concorram com as empresas privadas, aquelas que demonstrarem a maior capacidade de investimento para conseguir universalizar o saneamento básico no Brasil, elas vão ganhar os contratos. Mas, infelizmente, o governo tem colocado esse marco em risco. A gente tem travado tanto batalhas no legislativo quanto no judiciário contra esses retrocessos. A gente precisa sempre da pressão da população para que não haja retrocesso no novo marco de saneamento e que a gente consiga finalmente resolver esse problema que já deveria ter sido resolvido há 200 anos atrás, mas ainda nos coloca aí em níveis medievais praticamente de falta de serviço público e de saúde pública para a população. E aqui em Belém isso é bem claro para a gente, né? O Instituto sempre coloca aqui na nossa capital, Belém e Ananindeua, sempre configura no ranking como piores cidades em saneamento básico. Então, assim, para a gente é muito triste, porque isso é uma cadeia, né, que vai impactar diretamente na saúde, como tu bem colocou, e também a questão do metro quadrado. Aqui em Belém a gente tem alguns bairros específicos onde são muito, muito caros. Por quê? Porque assim, lá tem saneamento básico, lá tem água tratada. E em alguns outros bairros que são próximos, vizinhos, não tem. E a questão da saúde, que é sucateada a nossa saúde aqui em Belém, as pessoas vêm na mídia, fazem denúncias, pessoas ficam madrugadas em filas, não conseguem atendimento. Assim, é uma situação precária que a gente tem na nossa cidade, onde as pessoas cobram do poder público, não tem resposta. Os vereadores fazem vista grossa e não cobram do executivo. O nosso prefeito atual é uma pessoa que vem com alto índice de rejeição na cidade, justamente porque é um descaso, a cidade se encontra em total abandono e descaso mesmo, e a população está em um momento de reflexão e atenta a novos quadros, né, a novas pessoas que queiram despontar e realmente participar do meio político de forma séria. É o terceiro mandato do atual prefeito. Ele fez muitas promessas, né? Então, as pessoas se deixaram levar por promessas vãs e agora estão, assim, rejeitando, né? Pedindo, cobrando. E hoje a gente tem uma Câmara dos Vereadores que realmente é omissa, né? Então, realmente, o Novo, né? O Partido Novo, ele tem essa referência de cobrar. Ele não é um partido só que faz críticas, mas ele também tem essa parte propositiva, né? Sempre tá ali, tô fazendo a crítica, mas eu tô te mostrando a forma de executar, de fazer. Então, isso é um grande diferencial do Novo. Eu quero também te perguntar, que tá escrito, eu até fiz um texto, teve um momento de um PL, né? Que foi feito, que ainda está em trâmite, eu não acredito que... Vamos ver como é que vai ser lá na Câmara, mas foi o PL 3081 de 2022 que deu muito o que falar, né? Que prevê o fim da exigência de inscrição nas ordens e conselhos para o exercício de pelo menos 106 profissões. Isso repercutiu no Brasil todo, né? Todo mundo queria saber o que motivou e como é que vai ser. Não vai ter mais diploma, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, a nossa audiência está todo mundo aqui acompanhando, para te escutar, né, o que te motivou a propor esse PL e por quê, né? Então, fala um pouquinho para a gente. Legal, Raquel. Acho que fazendo um paralelo com a questão do saneamento, né, da mesma forma que hoje o modelo de gestão, né, o modelo antes do novo marco de saneamento, o modelo de gestão do serviço de saneamento era um modelo falho,
por si só, uma vez que ele impedia recursos privados de serem investidos, praticamente impedia, né, de serem investidos, você não tinha os incentivos corretos para as empresas prestadoras de serviço e por aí vai. O modelo de regulamentação de profissões no Brasil também é um modelo completamente falido, né, onde você coloca trabalhadores de diversas carreiras reféns de conselhos profissionais, que, salvo pouquíssimas e honrosas exceções, né, os conselhos profissionais, eles basicamente existem para extorquir os trabalhadores, cobrando taxas abusivas, né, dos trabalhadores, impedindo o exercício dos trabalhadores, o exercício profissional dos trabalhadores e enriquecendo, né, os seus dirigentes. Todos os anos tem inúmeros casos de corrupção. Eu sou administrador por formação, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Administração, está nos últimos anos envolto num esquema gigantesco de corrupção ali dentro, e infelizmente não é ali exclusividade do CONFEA. A gente passa, né, quando eu vou aqui, Belém, eu cheguei hoje de manhã, não consegui passear muito, mas normalmente a gente vê em cidades do Brasil inteiro que eu vou, os prédios mais bonitos, mais suntuosos são o Tribunal de Justiça e os conselhos de classe. Por que os conselhos de classe têm que construir sedes tão suntuosas assim? O Marajó que está ali dentro, né, o imperador da cidade, né, não devia nem o Tribunal de Justiça ser tão suntuoso, nem o Conselho de Classe. Se o Conselho de Classe tem esse objetivo que eles dizem, que é de fiscalizar o exercício legal da profissão, eles deveriam focar o recurso deles no objetivo fim deles, e não em construir sedes suntuosas e ficar mandando os seus dirigentes, os conselheiros, né, viajar todos os meses para Brasília, ou para onde foi, todos os anos, umas 2, 3 vezes para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para fazer turismo com dinheiro do trabalhador, né? Então, infelizmente, é essa a realidade da estrutura da regulamentação das profissões hoje no Brasil. E aí eu pergunto, quem que os conselhos protegem? Eles protegem o trabalhador? Não protege, porque cobram todos os anos anuidades abusivas, né? Tem conselho que impede o trabalhador de fazer trabalho voluntário. Então você não pode voluntariamente atender uma pessoa necessitada, porque o conselho te impede de fazer trabalho voluntário, né? Muitos cobram lá, como no CREA, que cobra as ARTs, né? Outros conselhos. Cada vez que você trabalha, você tem que pagar uma taxinha para o conselho. E às vezes o valor dessa taxinha é o valor do seu serviço, então não vale a pena você trabalhar, né? Porque, poxa, se eu vou cobrar R$400 por um serviço, a RT é R$350, eu vou gastar quase tudo que eu estou ganhando por determinado serviço aqui, pagando conselho de classe para a turma ficar viajando pelo mundo, né, em congressos chiquérrimos aí, construindo sedes suntuosas. Não, né? Então o modelo está completamente errado, né? Então esse PL não visa acabar com a profissão, não visa acabar com a exigência de diploma, visa acabar com a estrutura de regulamentação das profissões do Brasil hoje, que está transferindo dinheiro do trabalhador, que obviamente repassa esse custo para o cliente, né, e colocando no bolso daqueles que comandam os conselhos profissionais, que em vários estados do Brasil a mesma turma há décadas que está no comando ali dos conselhos. E obviamente quando você tenta confrontar essa turma e esse status quo, vem a reação dizendo as histórias mais bonitas do mundo, as mais mentirosas do mundo, falando que quer acabar com a profissão, né, quer ali desvalorizar a nossa profissão. Vou dizer, pelo meu conselho, pela minha profissão. A minha profissão não é valorizada ou desvalorizada pela existência ou não de um conselho. Ela é valorizada pelos bons profissionais, né? E aqui eu estou falando de uma profissão que nem deveria existir conselho, que não afeta em nada, né, coloca em risco em nada a vida das pessoas e tudo. Tive uma vez uma conversa, acho que tem pessoas sérias ali dentro, mas que às vezes estão paradas no tempo, né? Não, mas o conselho de administração, ele faz um papel importante de garantir a qualidade do serviço do administrador. Quando que garante a qualidade do serviço do administrador, né? Garante tão bem que os melhores CEOs do Brasil, todas as pesquisas que soltam, os melhores CEOs do Brasil, dos 20 melhores, não tem um administrador, né? É engenheiro, né? É economista, é advogado e coisa assim. Então, em que a existência do conselho contribuiu para a profissão do administrador no Brasil? Nada. E agora tem alguns estados que, se você tem uma empresa que o conselho julga que aquele KNAI é um KNAI exclusivo do administrador, eles estão começando a multar a empresa que tem que ter um administrador responsável, obviamente, um administrador registrado no conselho. Por quê? Porque esse é um administrador melhor do que os outros? Não, porque o conselho não atesta qualidade nenhuma. Porque esse paga a taxinha do conselho e mantém
né, essa estrutura nebabesca aí que você tem nas mãos dos conselhos profissionais. Então, o objetivo do meu projeto é livrar os trabalhadores, né, desse esquema de pirâmide quase que é feito, que muitas pessoas dão dinheiro na base para você enriquecer aqueles poucos que estão à frente, né, desses órgãos que nem deveriam existir. Ah, mas como que a gente vai garantir, então, que os prédios não vão cair, que não vão ser construídos? Ah, como que a gente vai garantir que os hospitais não vão contratar açougueiro para fazer cirurgia nas pessoas e tudo? Primeiro que assim, gente, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de argumentação é tão ridícula, né? Sim. Que dá vontade de rir, mas é o que falavam. Não, mas agora os hospitais vão poder contratar qualquer pessoa na rua para fazer uma cirurgia? Óbvio que não. Você tem modelos muito mais desenvolvidos. A Inglaterra, por exemplo, você vê prédio caindo na Inglaterra toda semana? Não tem. E lá você não tem exigência de diploma para engenheiro para construir prédio, né? Por que precisa? No Brasil, para impedir os prédios de caírem, não. A Inglaterra, o que ela faz? Você apresenta um projeto, o projeto é avaliado por uma organização pública, a organização avalia se aquele projeto está ali, atende aos critérios, né, de segurança, né, de nível de risco, né, os critérios ali do planejamento urbano e tal. E se o projeto atendeu o critério, ele está aprovado. Se não atendeu o critério, ele está reprovado. Não é o fato de ter um carimbinho do conselho que faça com que dê uma segurança, né? Aliás, porque a gente tem prédio caindo aqui no Brasil, mesmo com a existência dos conselhos. Então, você tem outras formas, né, de fazer com que você cuide ali da segurança, né, na prestação de serviços, especialmente aqueles relacionados a obras, infraestrutura, ou saúde, que afeta a vida das pessoas. Vou dar um outro exemplo. Aqui no Brasil você tem, dentro da área de saúde, um conselho para cada profissão. Você tem o conselho da medicina, você tem o conselho da enfermagem, você tem o conselho da terapia ocupacional, da fisioterapia, do educador físico. Cada profissão tem um. Aí você tem lá uma clínica, um hospital e tudo, aí vem o conselho de enfermagem. O conselho de enfermagem vem e fala, não, aqui, segundo as nossas normas, regulamentações, essa sala tem que ter tanto de disposição, tem que ter um canto aqui para o enfermeiro, não pode esse equipamento aqui e tal, beleza, senão eu vou te autuar. Aí beleza, então vou mexer nisso tudo. Aí semana seguinte, você mexe, investe, gasta dinheiro, aí um mês depois vem o Conselho da Medicina e fala, não, isso aqui não pode ser assim. Sim. Nossa norma diz que tem que ser o contrário, os equipamentos estão errados, mas eu acabei de gastar uma grana para atender o Conselho de Enfermagem, agora estão dizendo que o meu, que eu tenho que fazer outra coisa. Ah, não, mas aqui, se você quer ter médicos trabalhando aqui, tem que atender essas normas do Conselho Regional de Medicina. Como que países sérios fazem, como a Inglaterra, de um novo exemplo? Você não tem um conselho para cada profissão na saúde, você tem um conselho, né, de um órgão nacional de saúde, que ele faz a fiscalização dos prestadores de saúde, e dentro dele você tem profissionais das mais diversas categorias. E aí esse órgão chega nas melhores resoluções, nas melhores práticas e exige que o prestador de serviço, seja público ou privado, atenda aqueles critérios. Não fica cada categoria puxando sardinha para o seu lado. Que aí aqui você fica na briga de uma categoria, a briga do conselho de design com o conselho de arquitetura, a briga do conselho de arquitetura com o conselho de engenharia, e só ficam brigando entre si por reserva de mercado, em vez de se preocupar com aquilo que eles deveriam, né, supostamente fazer, que é a valorização e a fiscalização da profissão. Então o modelo de conselhos profissionais só serve para atender ao atraso, e aqueles que sobrevivem das taxinhas que são pagas pelo trabalhador, que estão sendo sufocados pela existência dos conselhos há décadas, e que precisam abrir os olhos para isso. O projeto foi colocado em tramitação no fim do ano passado. Infelizmente, não são muitos os deputados que topam comprar essa briga com essas castas que dominam os conselhos no Brasil, que ficam influenciando, né, os trabalhadores, achando que eles prestam serviço aos trabalhadores, sendo que não prestam, né, e infelizmente acho que o projeto não vai prosperar, mas pelo menos o debate foi colocado, e espero que no futuro, né, tendo mais parlamentares conscientes e tendo um governo consciente, a gente possa rever esse modelo de regulamentação de profissões no Brasil. Sim. Eu lembrei de uma situação. Eu tenho várias amigas que são protetoras de animais, né? Então, elas fazem um trabalho gigante aqui na capital, aqui em Belém. E eu lembro que ela conversou comigo sobre essa questão dos conselhos dos veterinários, porque ela falou assim, Raquel, a situação é tão chata e tão séria da questão do conselho dos veterinários, que eles não podem fazer trabalhos voluntários, porque como ela é protetora, às vezes ela resgata os animais e ela vai lá com alguns dos veterinários conhecidos. Chegando lá, a pessoa não pode fazer um trabalho voluntário de não cobrar. Ou se ela fizer um valor, né, um valor mais abaixo, ninguém pode saber, porque senão ela pode ser punida pelo conselho. Então você tem que trabalhar escondido, você tem que fazer o bem escondido. A sua alternativa é o quê? Deixar o animal morrer?
né? Exato. E isso para mim, assim, foi triste quando ela comentou comigo, porque eu falei assim, eu não acredito que isso acontece. Ela disse, acontece. As pessoas que me ajudam, os veterinários que me ajudam, são totalmente anônimos, eu não posso falar, eu não posso citar, eles fazem para o conselho não ficar sabendo e depois eles vão ser punidos. Ou se algum colega de classe souber, ele vai denunciá-lo. Então, assim, eu falei assim, gente, você vive numa prisão, né? A gente não tem liberdade de fato, eu sou do administradora também, e a gente tem que realmente ficar olhando as regulamentações, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer, qual KNAI pode usar, qual que não pode. Então, assim, realmente a gente não tem liberdade. E eu queria aproveitar que tem uma pergunta aqui dentro dessa pauta, que é nesse contexto da pele, como ficaria a responsabilização do profissional que cometesse algum erro? Da mesma forma que fica hoje, né? Hoje não é o conselho que impede ou não impede o profissional de cometer erro, né? E quando você tem alguém que comete um erro, essa pessoa pode ser ali, né, responsabilizada, inclusive criminalmente, dependendo, né, do erro que é colocado. Vou dar um exemplo. E por que precisa ser os conselhos, né, são autarquias criadas pelo poder público, né? E por que precisa ser um órgão do poder público? Dá um exemplo aqui que faz parte das nossas vidas. O Uber, por exemplo. Qual conselho que o motorista de Uber faz parte? O motorista de Uber está lidando com a vida das pessoas, porque se ele for um mau motorista e for imprudente e tudo, ele pode, no limite, até levar à morte de um passageiro, né, se ele não tiver qualificado e se ele for alguém ali que indevidamente está conduzindo as pessoas. Agora, por que a gente não vê todo mundo morrendo ao andar de Uber no Brasil? Primeiro que você tem uma certificação para você poder dirigir ou não, que é você tirar a carteira de motorista. As pessoas não têm que fazer 4 anos de uma profissão específica para elas terem certificação de carteira de motorista. Elas têm que fazer, independente se ela tem ensino médio, se não tem ensino médio, se ela tem faculdade ou não tem, se a faculdade é de motorista ou faculdade de motorista de aplicativo, qualquer pessoa pode fazer aquela certificação para demonstrar se ela tem ou não a habilidade de conduzir um veículo. Então a gente tem um órgão, né, que atesta a capacidade daquela pessoa de conduzir ou não um veículo. E aí ela tira a carteira de motorista. Quando ela tira a carteira de motorista, ela quer então ser motorista de aplicativo, ela vai até a empresa prestadora do serviço, o Uber 99 e tantas outras que existem aí no Brasil, né? E ela faz um processo onde ela tem que colocar antecedentes criminais, né? Onde ela tem que apresentar inúmeras informações pessoais e ser validado ou não por aquela empresa. E depois você ainda tem uma terceira camada, né, de avaliação, que é a avaliação dos próprios usuários. Aqueles motoristas que prestam mau serviço, seja porque são rudes, né, ou porque dirigem mal e por aí vai, eles vão recebendo uma estrelinha, e se eles têm notas que são muito ruins, eles acabam sendo banidos da plataforma. Então, você tem um sistema de acreditação de competências, que é você tirar a carteira de motorista ou não. Você tem depois um sistema, né, de pré-validação da empresa prestadora do serviço, né, que vai ver se aquele profissional tem as condições necessárias ou não, seja por ter a carteira de motorista ou por ter antecedentes criminais, e depois você tem a avaliação do usuário na prática. Sim. E esse é um sistema que permite com que você floresça os bons motoristas e elimine os maus. Se você tiver um engenheiro, se você tiver um médico, uma coisa assim, você vai seguir mais ou menos o mesmo caminho. Você tem que ter primeiro uma instituição certificadora, né, de que esse profissional ele tem os conhecimentos, as habilidades necessárias para exercer aquele serviço. Depois você vai ter a empresa prestadora de serviço que vai poder continuar fazendo os critérios dela. Então o hospital vai poder contratar alguém, qualquer pessoa vai poder contratar o açougueiro fazer cirurgia, só se for um hospital dirigido por maluco, né? Porque se for um hospital sério, sim, ele vai querer atestar a competência daquela pessoa em fazer aquilo. Depois você tem a avaliação, a medida da prestação de serviço, em que você vai promovendo, reconhecendo, mantendo as pessoas que prestam um bom serviço, sim, e eliminando aquelas que prestam mau serviço, né? Então, existem outras formas, gente. É só viajar para países que não têm conselhos para vocês verem que os hospitais não têm açougueiro fazendo cirurgia, os prédios não caem e a população não morre pela falta de um conselho, né? Pelo contrário, você tem melhores qualidades no serviço, você tem maior acessibilidade nos custos, porque você não fica pegando dinheiro do cliente nem do trabalhador para ficar financiando a estrutura suntuosa dos imperadores que comandam os conselhos no Brasil. Verdade. Agora, voltando para um ponto,
que muita gente... Espero que não criem conselhos motoristas de Uber depois que eu dei a ideia, que não foi essa a ideia, tá, pessoal? Eu quero acabar com os outros, não criar mais um. É verdade, estão querendo criar, né, regulamentar a profissão. E eu acho que é mais uma forma do Estado, né, tá fazendo recolhimento, cobrando ali, é uma forma... As pessoas confundem muito, dizendo, não, mas é um direito do trabalhador, ele tem que ter segurança no que ele está fazendo. Não, é o contrário. O Estado está querendo, de fato, tirar a parcela dele, a parte dele. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito contra a CLT, né? Já entrei em vários debates sobre isso, mas assim, você tem que ter liberdade. Quando você tem sendo obrigatório, você está tendo o recolhimento do FGTS, INSS, você pode tirar o seu FGTS a hora que você quiser? Não pode, é um dinheiro teu, um direito teu. Na verdade, é o Estado fazendo uma poupança, né? Ele tira a tua responsabilidade. Se tu quiser fazer um pé de meia, uma poupança, tu vai lá, tira todo mês um valor e faz um depósito. Não, é o Estado, que é o pai, que ele tem que dizer que você tem que guardar o dinheiro, aquele dinheiro fica lá no banco do Estado. A hora que ele quiser usar, com juros, com correções, ele vai usar. E depois, quando você for receber o que ele recolheu ali entre 5, 10 anos, você vai receber um valor pífio, né? Você não tem nenhuma correção, nenhum aumento. Quando você consegue sacar esse dinheiro, né? Porque senão tem toda uma burocracia, anos e anos. Você pediu demissão, e agora deu uma mudada, né? Você pode pegar 40%, uma parte. Um acordo, isso. Tudo, né? Então, mas nunca você pode pegar o valor total, um dinheiro que é seu. Então, eu sempre tive as minhas críticas a esse modelo. E eu queria aproveitar, Thiago, assim, uma das coisas que a gente reflete, as pessoas se perguntam muito sobre a estratégia do Partido Novo. A gente sabe que eram 8 deputados federais e essa estratégia do Novo você foi lançado como vice do Felipe Dávila e a gente sabe que o Novo hoje só temos 3 representantes. Então, assim, a gente perdeu muito. E eu gostaria de saber a tua motivação de abraçar esse desafio gigante, né, de concorrer à eleição presidencial. O que te motivou? E a estratégia do Novo. Por que o Novo decidiu dessa forma, né? Te tirar, de certa forma, de lá. Eu sei que o Vinícius também, né, veio também candidato. Isso meio que desfalcou, né, o Novo. E eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre essa parte. Bom, primeiro que não foi estratégia do Novo, né? Foram decisões pessoais, né? Minha, do Vinícius, do Ghanimi, de seguirmos rumos diferentes, né? E o Novo não nos obrigou a permanecer reféns dos nossos mandatos, né? Acho que essa é uma coisa que eu sempre falei, eu não entrei na política para virar refém dela. Então, eu estou aqui para cumprir um papel, né? Fui eleito por 71.901 cidadãos mineiros em 2018, né? E estabeleci um contrato, né, com eles de que eu cumpriria aquele mandato fazendo o máximo que tivesse a meu alcance para atingir os objetivos que eu coloquei em campanha que eu buscaria. Agora, eu nunca quis ser refém do mandato, né? Então, seja por mim mesmo, nossa, agora tem uma posição de deputado, um salário bom e tudo, então preciso ficar aqui para me sustentar, ou sou refém daquela decisão que eu tomei em 2018, então há muito tempo eu já tinha decidido não ir para a reeleição. Então não se trata de estratégia do partido, uma decisão pessoal, e aí o Novo, por mais que alguns tenham feito uma certa pressão, ninguém me obrigou, né, a continuar como deputado federal, porque eu achava que eu podia continuar contribuindo para essa mudança política que o Brasil tanto precisa de outras formas. É muito honroso o papel de deputado federal, é muito importante, muito necessário a gente ter bons quadros lá na Câmara, mas lá eu era um de 513, de um partido com 8 deputados federais que tinham uma atuação limitada, pelo fato de sermos poucos, por estar num governo complicado, e com um Congresso como um todo que não tinha, a meu ver, os interesses mais genuínos, né, o interesse público em primeiro lugar. Então, o que eu percebi é que, tendo tido a experiência de deputado, eu poderia contribuir de outras formas
né, para essa mudança política que eu quero ver, né, no país, né? Então, de forma alguma, eu desisti de continuar sendo um protagonista dessa mudança, mas eu vi que as funções de um deputado, as exigências de um deputado, especialmente de um deputado como eu, que queria de fato cumprir o seu papel de deputado, fazia com que eu ocupasse 80%, 90% do meu tempo, e sobrava pouco tempo para eu continuar contribuindo com a mudança política no Brasil de outras formas. E, por dar um exemplo, em 2020, nas eleições municipais, eu pude ali selecionar, junto com o então deputado estadual Guilherme da Cunha, que era um parceiro do meu mandato, a gente selecionou 16 candidatos à Câmara de Vereadores, a prefeituras em Minas, para ajudar na eleição deles. E eu pude ajudar eles muito menos do que eu gostaria, porque eu tinha minhas obrigações de deputado. Então por que agora eu não libero a minha agenda para poder ajudar, não 16, mas 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né, a se candidatarem e aumentarem suas chances? Porque eu acho que a minha relevância para o processo de mudança política no Brasil vai ser muito maior quanto maior tiver a parcela do meu tempo dedicada à formação de pessoas, que é algo que eu sei fazer, que eu fiz ao longo da minha vida inteira, ao invés de ter que ficar lá na Câmara fazendo um papel super relevante, mas que não tinha o potencial multiplicador tão grande quanto eu acho que o meu papel hoje tem. Então eu já tinha decidido não ir à reeleição, e quando ali a gente estava no meio do ano passado, coisa assim, veio o convite então do Felipe Dávila para que eu fosse o candidato a vice na chapa dele. Foi um convite que muito me honrou, que é um convite difícil de você falar não, né? Então topei e adiei um pouquinho, né, essa estruturação do que seria meu pós-mandato, né, para poder cair de cabeça na campanha. E foi muito, muito interessante, foi muito intenso, obviamente. Uma campanha presidencial, você tem que estar presente em vários lugares do Brasil, é uma campanha que tem muita visibilidade, né? Então estava sempre acompanhando o Felipe nos debates, acompanhando as principais agendas dele, dividindo com ele, fazendo outras agendas onde ele não poderia eventualmente estar, para a gente poder fazer a nossa mensagem ser transmitida para o maior número de pessoas possível, né? De fato, não foi uma eleição boa para o Novo, não só para o Novo, mas para todo mundo que não abraçou a polarização de Lula e Bolsonaro. A gente vê outros partidos também, né, como Cidadania e PSDB, que diminuíram bastante, o PDT na esquerda, que diminuiu bastante, né? Então não foi o Novo o único prejudicado com essa polarização, né? Mas certamente, se nós não tivéssemos a candidatura do Felipe e o fato dele estar levando, né, a mensagem do partido, né, e as ideias do partido para a rede nacional, para debates e tudo, a gente possivelmente teria tido um resultado, né, ainda mais aquém daquilo que a gente já teve no passado. E agora o que a gente está fazendo é reorganizar o partido para que daqui para frente a história possa ser diferente. Sim, vou fazer um complemento aqui de uma fala, né, que colocaram aqui para mim, sobre a CLT. Gente, eu já trabalhei de CLT, tá? Já trabalhei bastantes anos, né? Eu acho que uns 10 anos por aí ou mais de CLT. Hoje eu sou empreendedora, né? Graças a Deus, há muito trabalho, muito custo. Mas, assim, eu sempre, mesmo de CLT, eu era contra o recolhimento do FGTS. Então, assim, essas imposições que existe, eu sou contra, tá? Mas questão de você querer trabalhar CLT, você ser um empreendedor, empresário, tranquilo, tá bom? Deixando aqui para vocês que estão fazendo aqui, mandando perguntas, tô só observando. As perguntas para qualquer trabalhador: você prefere ganhar R$3.000 e ter ali o Estado cuidando do seu dinheiro por caso de necessidade, ou prefere ganhar R$5.000, R$6.000 e você cuida da sua vida? Acho muito difícil falar, não, eu quero ganhar bem menos, né, e ter o Estado me protegendo para lá na frente. Não. Você colocar essa opção, os trabalhadores, em grande maioria, vão preferir, né, ter mais recurso, né, e serem donos do próprio dinheiro ali, do que ficar colocando nas mãos do Estado para ser mal remunerado, né, e às vezes nem saber se o dinheiro vai voltar lá na frente. No caso da Previdência no Brasil, a gente não sabe se, do jeito que a Previdência está, vai ter dinheiro lá na frente para pagar a nossa aposentadoria, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa própria poupança. É bem lembrado. Tem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar e é sobre o Novo, né? Você está perguntando se o Novo tem alguma agenda implantada para combate à corrupção.
essa é a essência do Novo, né, Raquel? Essa indignação que fez o Novo surgir na década passada veio muito ali a reboque do aparecimento dos grandes escândalos de corrupção no Brasil, de Mensalão, Petrolão, né, essa indignação que tomou conta do país quando esses escândalos de corrupção vieram à tona. Então, o combate à corrupção faz parte da gênese ali do Novo, está no nosso DNA, né, e a gente, felizmente, onde nós conquistamos o poder, né, seja no governo de Minas, na prefeitura de Joinville, nos mandatos dos nossos vereadores, deputados e por aí vai, você vê uma postura em relação ao respeito ao dinheiro público, a barra ética elevada, muito diferente de outros partidos. Você nunca viu ninguém do Novo saindo correndo com mala de dinheiro, tentando esconder dinheiro em cueca para viajar, sendo pego pela Polícia Federal de manhã com dinheiro na cueca também. É engraçado isso, alguns políticos brasileiros têm essa tara por esconder dinheiro na cueca, né? Mais de uma vez isso já apareceu. Isso não existe dentro do Novo. Então, acho que a primeira forma de você combater a corrupção é você dando exemplo daquele recurso que você comanda, seja verba de gabinete para contratar seus assessores, seja um orçamento bilionário como o do governo de Minas Gerais, é você ter respeito ao dinheiro público e ter critérios muito altos ali de transparência, e padrão ético ao lidar com o dinheiro público. E depois você, de fato, investigar todas as denúncias, criar canais de denúncia para suspeitas de casos de corrupção serem de fato investigados, você ter isso no seu discurso, você dar o exemplo para as pessoas. Então, um funcionário, isso acontece, já aconteceu no governo de Minas, já aconteceu na prefeitura de Joinville, você não consegue controlar tudo, mas quando você tem alguém que é detectado cometendo uma fraude, cometendo algum crime de corrupção, é punir exemplarmente aquilo. Então, a gente tem nos nossos mandatos mostrado de fato essa prioridade do combate à corrupção, e tenho certeza, um dia a gente tendo ali um volume muito maior de parlamentares no Congresso, chegando, quem sabe, até a presidência da República, o combate à corrupção vai de fato ser prioridade. E a gente teve, vale lembrar também, recentemente, há 2-3 semanas, a filiação do Deltan Dallagnol no Partido Novo, que é um dos maiores símbolos do combate à corrupção no país, que foi ali o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato durante muitos anos, que escancarou os esquemas de corrupção existentes no país, e agora faz parte do nosso time, veste aí a camisa do Novo e certamente está entrando agora, mas já com muito trabalho sendo feito, e certamente vai ser importante também para evoluir as práticas aí de combate à corrupção dentro dos mandatos que o Partido Novo exerce. Sim. Tem uma pergunta também, eu estou fazendo a pergunta, porque teve pessoas que enviaram hoje, tem pessoas que estão enviando agora, e uma das perguntas de um filiado, ele passou para mim ontem, e agora acredito que se encaixa no tema, ele falou assim: Raquel, pergunta para o Thiago o que é que tem de novo no Novo, o que é que mudou, da gestão anterior para a gestão atual. Ele que é membro do diretório agora, do Diretório Nacional, então ele tem mais propriedade para estar falando sobre as mudanças dentro do Partido Novo. Eu queria que você começasse a falar o que é que tem de novo no Novo. Vai começar agora, sua pergunta está aqui no ar. Não, legal. Acho que a gente teve, na história toda de formação do Novo, sempre foram pessoas super bem intencionadas e que dedicaram boa parte do seu tempo, de recursos financeiros e tudo mais, para poderem construir um partido que de fato fosse diferente dos demais partidos. E a gente foi muito bem sucedido nisso, Basta ver, eu comentei aqui, alguns desses diferenciais do Novo, de ser um partido com uma ideologia clara, de ser um partido ético, onde a gente conquista mandato, é feita diferença e tudo mais. E o que eu acho que a gestão anterior tinha era um receio excessivo até de que, caso o Novo cresça demais, a gente pode correr o risco de perder a nossa essência. Se a gente crescer muito, aí vai entrar gente que não é tão alinhada assim, aí pode ser que entre alguém que venha cometer algum desvio e tudo mais. Então vamos procurar frear o crescimento do partido para a gente conseguir ter mais controle
nesse crescimento. E eu, né, por mais que respeite as pessoas que tiveram lá atrás, né, acho que foi uma estratégia muito equivocada. Porque a partir do momento que você cria um partido político, ainda mais um partido político com uma característica de movimento, né, que é isso, é de juntar pessoas indignadas, querendo fazer pouco a respeito, você coloca barreiras, você coloca freio nessas pessoas, para onde elas vão? O que elas vão fazer? Então, a gente teve, por exemplo, nas eleições municipais de 2020, né, a gestão anterior do partido criando barreiras e chegando a impedir inúmeros municípios no Brasil a lançarem candidaturas, né? E aí você gerou uma frustração enorme, uma decepção enorme nas pessoas, falando, poxa, mas eu também quero mudar meu município. Ah, não, mas seu município ainda não tem habitante suficiente para poder disputar eleição. Pô, mas o que eu vou fazer? Vou importar gente de outros municípios? Né? Não tem filiado suficiente, não tem dinheiro suficiente. Pô, mas eu sem dinheiro, sem filiado e sem ter muito habitante, eu quero continuar transformando o meu município e agora o que eu faço? Ah, então você vai ter que procurar outro partido. Aí teve um monte de gente que desistiu. Ah, não, então, pô, o lugar que eu me identifico não quer deixar eu sair candidato, então eu vou desistir desse negócio de política, ou de fato mudou de partido, daí se elegeu por outro partido, e agora, né, tem um custo de mudança de partido novamente, no caso de vereador, nem pode mudar de partido no meio do mandato. Então, a gente que estava numa onda crescente, né, nesse movimento, juntar mais gente, pô, vamos todo mundo aqui que comunga os nossos valores, quer mudar a política brasileira, combater a corrupção, acabar com esse gigantismo do Estado, né, vamos nos reunir no novo. Aí você fala, não, mas você não, você peraí, quem sabe daqui a 4 anos, ou 8 e tudo, você deu uma esfriada muito grande, né, ali nessa crescente que o partido estava. E agora a gente está com uma mentalidade completamente diferente. A gente quer que o novo cresça, né? E a gente quer crescer muito. A gente quer lançar candidatos, né, no ano que vem em todos os estados brasileiros. Eu cheguei essa madrugada aqui em Belém, estou indo nessa madrugada para Macapá, que o único estado que hoje a gente não tem, né, uma comissão estadual é o estado do Amapá. Né? Então, para a gente fomentar ali o time que a gente quer muito que crie essa última comissão estadual, né, do novo, para que a gente possa ter candidaturas em todos os estados possíveis, no máximo de cidades possíveis no Brasil, né, no Jornada 2024, que é esse caminho para as eleições do ano que vem. A gente já tem pessoas aprovadas em mais de 300 municípios no Brasil. Em 2020, a gente lançou a candidatura em pouco mais de 50 municípios apenas. Então, é uma postura completamente diferente. O Novo agora não só quer crescer, como tem sede de crescer, né, e está atuando ativamente para expandir o partido para o maior número de localidades possível. Ah, mas isso não coloca em risco, né, a essência do partido e tudo? Olha, a gente acredita que tem uma cultura bastante forte, né, e que está sendo reverberada e transmitida para as pessoas o tempo todo, em tudo quanto é lugar que eu visito do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até aqui no Pará, que eu vim pela primeira vez na minha vida e tive agora já várias interações desde que eu cheguei aqui com os filiados, dirigentes e candidatos e futuros candidatos do Novo no estado, eu vejo o mesmo DNA, né, a mesma identidade que eu vejo no Novo do Distrito Federal, no Novo de Pernambuco, no Novo do Rio Grande do Sul e por aí vai. Então acho que a gente tem essa característica, e se eventualmente entrar alguém que não é tão alinhado assim, vai entrar, né, não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai ser 100% alinhado no Novo. A grande pergunta que a gente vai ter que se fazer é o que vamos fazer quando tiver alguém que tem um alinhamento ideológico diferente, que tem um alinhamento ético diferente, e aí qual vai ser a resposta do partido. Então, a gente agora eliminou as inúmeras travas que foram colocadas pelo próprio partido ao nosso crescimento lá atrás, né, e a gente vai agir primeiro preventivamente, fortalecendo a nossa cultura, fortalecendo a nossa forma de se fazer política e transmitindo elas, né, e contaminando positivamente as pessoas com essa nossa forma de agir, e quando eventualmente surgirem desvios a essa forma de fazer política, a gente vai agir daí corretivamente, né, buscando primeiro corrigir aquele padrão de comportamento, se for algo corrigível, ou aquele alinhamento ideológico, se for uma questão de alinhamento ideológico, e em casos que passem a linha daquilo que a gente admite dentro do partido, a gente vai agir, né, para que a pessoa daí seja
retirado do partido. Eu tenho certeza que algum caso vai acontecer, mas vai ser a grande minoria dos casos, que a grande maioria dos casos que a gente vai conseguir eleger, de pessoas formadas pelo partido, vão agir quase em sua totalidade de acordo com aquilo que a gente preconiza, e vão nos dar muito orgulho e vão permitir que a gente tenha representação política e conquiste o poder, que o partido político ele só consegue agir a partir do momento que ele conquista o poder, um mandato de prefeito, de vereador, e conquistando esses mandatos, aí que a gente pode transformar a vida das pessoas. A gente não vai transformar a vida das pessoas se recusando a disputar a eleição, se recusando a crescer. A gente só vai conseguir transformar a vida das pessoas expandindo o nosso alcance, né? E hoje esse viés de crescimento, né, do Novo está muito explícito, né, nas nossas diretrizes, e até por isso que eu estou aqui, estou indo para o Amapá amanhã também. Eu quero aproveitar e citar aqui as pessoas que estão no chat. A gente tem gente do Brasil todo e também aqui do Pará, que eu tenho gente de Uruará, do Pará, é bem distante, e eu agradeço, tá, a audiência, tá aqui acompanhando, de Paragominas, o Marcos de Paragominas também, que é nosso filiado, Igarapé-Miri, tem gente de Joinville também, aqui Rio de Janeiro, São Paulo. A nossa audiência está gigante aqui, os nossos filiados estão acompanhando. Eu fico feliz. Eu vou ver se tem alguma pergunta nova aqui para a gente começar as nossas considerações finais. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Ó, aqui eu tenho gente de Uruará, Paragominas, Castanhal, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Benevides, Ananindeua, Belo Horizonte, Santa Catarina, todos prestigiando aqui o Tiago, gente. Imagina, prestigiando Ideias Livres. Eu fico feliz por essa audiência, gente. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam apreciando o nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta aqui que veio da Dani, de Joinville. A Dani colocou aqui o seguinte: quais as maiores dificuldades que ele encontrou no trabalho como deputado para tratar de temas tão relevantes como as reformas estruturantes que o país tanto precisa? Reforma administrativa, com cortes de privilégios para a elite do funcionalismo público, leia-se aí os judiciários, militares, a tributária, eleitoral, privatizações. Né? Então ela pergunta quais as maiores dificuldades dentro dessas pautas, e também ela colocou aqui agradecer o trabalho dele, agradecer o trabalho do Tiago, que é incrível como deputado federal, e convidar para retornar para Santa Catarina, tá? Ele está dizendo que estão esperando. Prazer, eu tô sempre lá em Santa Catarina, minha esposa é de Santa Catarina, então tenho um pé lá em Santa Catarina também, verdade. Então tô sempre lá na região, inclusive vou voltar agora em Joinville, no mês de novembro a gente vai fazer um encontro lá em Joinville para o prefeito Adriano, a vice-prefeita Regiane, poderem apresentar para os futuros candidatos do partido o trabalho que eles vêm fazendo lá na maior cidade catarinense, né, que é Joinville. Daqui a pouquinho já volto também. Mas respondendo essa pergunta, né, a gente infelizmente não encontra na Câmara, no Congresso e até mesmo no governo federal, o atual nem se fala, mas mesmo no governo anterior, um número suficiente de tomadores de decisão com, de fato, esse interesse em comprar as brigas necessárias para fazer as reformas que o Brasil precisa, né? No governo anterior, tiveram várias pautas super positivas que nós éramos alinhados, como a reforma da Previdência, o novo marco de saneamento básico, a lei da liberdade econômica e por aí vai. Mas tinham algumas pautas que simplesmente, né, o presidente Bolsonaro e o governo anterior não queriam comprar por não acreditarem nelas, por medo de repercussão eleitoral. Uma delas foi a reforma administrativa. Foi uma pauta que eu encampei quando eu estava lá na Câmara. Eu fundei e fui presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, né, que tinha esse objetivo, né, de fato modernizar a administração pública brasileira, cortar os excessos, tanto de privilégios quanto de tamanho do Estado, questão do Estado inchado, né, a falta de eficiência, né, que você tem duas discussões. Uma é o tamanho que o Estado tem que ter, e outra discussão que independente do tamanho que ele venha a ter, ele tem que funcionar. E o problema hoje é que é um Estado inchado e que não funciona, né? Até mesmo, o meu entendimento, por ser inchado, ele tem ainda mais
dificuldades para funcionar, né? Então a gente tem uma gestão pública completamente disfuncional, com benefícios, especialmente para a elite do funcionário público, que você não encontra respaldo não só na iniciativa privada brasileira, mas também no serviço público dos principais países do mundo. Não tem países com tantos benefícios assim quanto no Brasil. Férias de 60 dias, progressão automática de carreira, sabe, quinquênios, né? É um absurdo assim o tanto de benefícios que tem para funcionários públicos, especialmente para a elite do funcionalismo, e sustentado pela população mais pobre, que é quem paga mais imposto no Brasil. Então a gente encampou essa pauta, né? O governo demorou muito para mandar, e quando mandou meio que só por obrigação, nunca lutou de verdade, né, para fazer ela avançar. Então a gente não tinha interesse da presidência da República nessa pauta, porque não acreditava, achava que não era importante, o que quer que seja, né? E entre os parlamentares você também tem muita resistência em abraçar essa pauta. Eu felizmente consegui montar um grupo ali de 15 deputados e senadores de 11 partidos diferentes que estavam dispostos a lutar por essa pauta, por essa bandeira, mas não encontrava respaldo na grande maioria dos deputados. Por quê? Porque quando você vai falar de cortar privilégios da elite da classe política e da elite do funcionalismo público, esses grupos se organizam para fazer barulho, dizendo que você está querendo criminalizar o serviço público, que você sei lá o quê, e tudo, né? Então, você não tinha ninguém manifestando a favor da reforma administrativa no Congresso, mas você tinha toda semana os sindicalistas manifestando contra. Então, aquele político que não tem um interesse genuíno, né, no interesse público, ele vai falar, poxa, ninguém vai me dar voto por conta disso, eu vou perder um monte, então vou lutar para isso para quê? Né? Infelizmente, essa é a mentalidade de boa parte da política brasileira. Né? Então, a gente ficou a maior parte do tempo, remando contra a maré. Né? Acho que a gente fez um trabalho importantíssimo, colocamos o tema em pauta, né? Eu, na época, falei com os principais veículos de imprensa no Brasil, né? A gente fez um movimento grande, a gente conseguiu formar formadores de opinião, a gente conseguiu construir propostas, né, concretas, né, textos legislativos que avançariam muito, né, o serviço público brasileiro, mas infelizmente nem todos eles avançaram. A gente conseguiu avançar na Câmara com um projeto de modernização de concursos públicos, com um projeto de fim dos supersalários, né? Esse último bem aquém do que poderia, né? E aí esses dois hoje estão no Senado, e o texto da reforma administrativa, que traria uma série de modernizações do serviço público, foi aprovado na comissão especial da Câmara, que eu fui vice-presidente, mas nunca foi colocado em plenário, né? Houve alguns ensaios esse ano do presidente da Câmara de colocar esse assunto em pauta, mas não é um assunto que interessa ao atual governo, assim como não interessava ao governo anterior, né? E também tenho dúvida do quanto que vai haver uma mobilização no Congresso para isso. A gente teve várias frentes parlamentares que se manifestaram a favor, o que me surpreendeu positivamente, mas a gente vê que a máquina do governo acaba sendo mais forte, às vezes, do que essas manifestações favoráveis de alguns grupos de parlamentares, e aí é uma reforma que ainda não entrou em pauta. Então, acho que o que é mais difícil é você conseguir mobilizar, seja o Poder Executivo, seja o próprio Poder Legislativo, a encamparem as pautas, a comprarem as brigas necessárias para fazer aprovar essas mudanças estruturais que o Brasil precisa. A gente só vai conseguir fazer isso, né, elegendo um número de parlamentares suficiente que realmente tenham esse perfil estadista, elegendo um presidente da República corajoso que tope comprar essas brigas e mobilizando a sociedade civil para dar respaldo, fazer o contrapeso a essas manifestações de sindicalistas e outros grupos de interesse que estão lá só pensando em benefício próprio e não no benefício para a população brasileira como um todo. Acho que é isso que nós estamos fazendo no novo. A gente está se organizando, né, para aumentar o número de candidaturas competitivas à Câmara de Deputados, ao Senado Federal em 2026, a própria candidatura, possível aí, candidatura do nosso governador Romeu Zema à presidência da República, está sendo colocado frequentemente como um dos principais nomes da disputa, né, e essa mobilização constante da sociedade civil, através dos nossos pré-candidatos, filiados, apoiadores, para que continue pressionando os políticos a fazerem essas reformas e comprarem as brigas necessárias. Sim. Tiago, você está à frente hoje do Instituto Libertas, né? Exato.
uma forma de levar uma preparação também para os candidatos, né, os pré-candidatos que venham pelo Partido Novo. Fala um pouco do Instituto. Claro. Todo partido político no Brasil, ele tem uma fundação de educação política vinculada ao partido, né? Essa nossa fundação é o Instituto Libertas. Na maior parte dos partidos, infelizmente, não funciona, né? Serve só ali também com cabide de emprego para fazer coisa errada e coisa assim. E aqui no Novo, a gente também sendo um partido diferente dos demais, a gente está colocando a nossa fundação partidária, que é o Instituto Libertas, a trabalhar a todo vapor nesse processo de educação política e de formação, né, de pessoas que querem ingressar na política. Então, a gente conduz o processo de identificação das nossas lideranças que vão se tornar futuros candidatos, né? Já selecionamos mais de 1.500 lideranças no Brasil que estão aptas já a disputar as eleições pelo partido no ano que vem. Essas lideranças passam a ter acesso a cursos de capacitação, né, sobre como estruturar a sua pré-campanha, como se preparar para as eleições. A gente está lançando cada mês um curso diferente sobre liberalismo, sobre economia, cursos para os dirigentes também montarem as suas chapas. A gente está formando multiplicadores que vão dar oficinas sobre desburocratização, fiscalização do poder público, educação e por aí vai. Sim. Lá na ponta, né, para um público maior. Então, enfim, o Instituto Libertas tem atuado aí ativamente, né, especialmente nesses últimos aí 6 meses, para poder ser relevante para a educação política e formação, né, de lideranças políticas liberais brasileiras. Então, quem tiver interesse, né, em ser um candidato pelo Partido Novo no ano que vem, seja a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, pode ingressar nesse fluxo, nesse processo nosso de preparação, que é o Jornada 2024, né, o site jornada2024.novo.org.br, que lá vai ter acesso a essa ficha de inscrição e passando o processo vai ter acesso aí a todas as ferramentas que a gente está disponibilizando para ampliar a base de preparação e competitividade dos nossos futuros candidatos. Bom, muito bom. Então, assim, realmente o Novo ele tem esse diferencial, né? Tanto que outros partidos estão começando também ter essa visão de ter o instituto deles, a escola deles preparatória, né? Eu já vi uns 2 partidos que eles estão começando a pegar essa referência do Partido Novo, que é bom, né? O que é bom tem que ser replicado, tem que ser levado, e a política ela tem que ser levada a sério. Os candidatos, eles realmente precisam estar preparados. A gente vê hoje uma Câmara de pessoas totalmente fora da realidade, que não tem conhecimento da cidade, que não tem conhecimento de legislação, né? Então, assim, tá lá te representando, mas é uma pessoa que está sendo guiada até por outro, tem outro nos bastidores que está ali dizendo o que ele tem que fazer ou não. Então, o Novo, ele trabalha realmente de uma forma diferente. A gente está indo para o final da nossa entrevista. Eu quero aproveitar, a gente falou do Instituto Libertas, eu quero fazer vamos dizer assim, um ping-pong, né? Um bate-volta. Eu vou falar aqui umas palavras que eu selecionei aqui. Eu acho legal você, na sua concepção, você define, né? O que representa para você. Então, eu vou começar, como eu sei que você faz parte de diversos movimentos liberais daqui do Brasil, movimentos que eu também faço parte. Eu vou começar para você, liberalismo. A essência de cada um poder ser o que quiser e chegar tão longe quanto for capaz. Muito bom. Política. É o único meio onde a gente consegue transformar a vida das pessoas de forma duradoura. Novo. É o melhor partido político que existe no Brasil, o único que eu me identifiquei e que com certeza tem tudo aí para se transformar num dos principais partidos no Brasil ao longo dos próximos anos. Família. É a razão da gente fazer esse trabalho, né? A gente abre mão de estar com a família para que a família possa ter um futuro melhor. Partido Novo Pará. Qual é a sua visão, a expectativa, o que te trouxe aqui para a gente finalizar o Partido Novo Pará? Eu acho que tem todas as condições necessárias, né? Ao contrário do que por
próprias imposições foram colocadas pelo Diretório Nacional, que agora não existem mais, né? Tem todas as condições para formar o maior número de candidatos possível, lançar aí candidaturas a prefeituras, a Câmara de Vereadores em vários municípios paraenses e finalmente eleger, né, pela primeira vez aí prefeitos e vereadores do Novo aqui no estado, ou trazer boas pessoas de outros partidos para dentro do Novo para lutarem também nessa mesma luta do que a gente. Acho que estão fazendo um excelente trabalho, tem pessoas super capacitadas à frente do partido aqui no estado e seguindo em frente, trabalhando duro e juntando as pessoas necessárias, tem aí condição de ser bem sucedido nas eleições do ano que vem. Verdade. Gente, eu já vou aproveitar para falar para vocês que o Novo já tem, né, pré-candidato à prefeitura, né, já foi divulgado, então vocês procurem saber, procurem acompanhar o Partido Novo, um partido que vem fazendo a diferença aqui no estado do Pará e no Brasil, e agora você tem a oportunidade de ter um representante, uma pessoa que realmente vai valer a pena você votar. Então aqui eu encerro o nosso bate-papo com o Thiago. Eu quero agradecer muito a sua presença, a nossa conversa, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Luiz Fotografia, que está aqui, que está sempre onde a Raquel está, eu estou lá, fiel. E eu quero também agradecer ao estúdio que está aqui com a gente, que colaborou em todo momento. A pronúncia é Jugli ou é Diogo? Django. Também quero agradecer. E é isso, gente. A live ela vai ficar gravada. Vocês podem acompanhar depois. Quero agradecer a toda a audiência do Pará, todo o interior de Uruará, muito especial. E deixo aqui o meu abraço para Thiago e vamos seguir. Eu que agradeço o convite aqui. Raquel, parabéns pelo trabalho, parabéns aqui pelo podcast. Obrigado a todos que estiveram com a gente assistindo aqui. E contem com o Novo, contem conosco nessa transformação política do Brasil. Obrigada.